Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Clube Êxito de Negócios. Faça negócios e escale com grandes líderes nacionais. Conecte-se com grandes empreendedores do Brasil. Jantares com palestras e hot seat em São Paulo. Faça o pitch do seu negócio para investidores do Epitixa e aulas online e live com grandes empresários do Brasil. Programa de 12 meses, entre a qualquer momento. Título de conselheiro consultivo do Instituto Êxito. Todo o seu investimento será revertido para ações sociais, experiências, networking e conhecimento empresarial. Garanta sua vaga. Instituto Êxito, transformando vidas. O Summit Êxito de Empreendedorismo apresenta agora a palestra O Autor do Futuro, Escrevendo o Legado na Era da Inteligência Artificial, com Aníbal Teixeira, Fábio Sorolla e Márcio Paguian. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2025. Essa é a 7ª edição desse evento. Esse ano, o tema é Tecnologia e Inovação. Eu sou Aníbal Teixeira, publisher da casa editorial Be Amazing, e hoje tenho livros, sou palestrante, mentor, e hoje estou aqui para falar de um tema muito bacana, que é o autor do futuro, escrevendo legado na era da inteligência artificial. E eu não estou sozinho hoje, não. Tenho 2 convidados fantásticos aqui comigo. Empresário do ramo de consultoria empresarial, mentor de negócios, conselheiro, escritor e conselheiro do reality show de negócios Além da Ideia. Escritor dos livros Dias Melhores Virão, Para Quem Coloca Ação, e de empreendedor a empresário, A Jornada e Tem Mais. Trouxe hoje para mim, vai deixar depois o autógrafo. Qual é o outro? Franchise é? Isso, olha aí, coletânea. Saindo fresquinho aí, uma coletânea, falando um pouquinho do franchise. Seja muito bem-vindo, Márcio Paguian. Obrigado, Aníbal. Muito bem-vindos todos a essa 7ª edição do Summit Empreendedorismo. Eu acredito que vai ser uma conversa muito agradável aqui. A gente vai falar um pouco sobre negócios, sobre futuro, sobre legado. Isso aí. E do outro lado aqui, corretor de seguros com mais de 30 anos de experiência,
graduado em gestão de seguros, especialista em planejamento financeiro pelo IBMEC e mastermind pela The Napoleon Hill Foundation. Mentor estratégico, coordenador do livro Profissional de Seguros e apresentador do programa Profissional de Seguros pela Rádio Exclusiva FM São Paulo. Seja muito bem-vindo, Fábio Sorolla. Olá, Aníbal, Márcio. Que honra estar aqui com vocês. Vamos debater um assunto muito importante para o empreendedor e vamos nessa. Bora! Então já vou perguntar. Hoje, o que você usa aí a seu favor? Rapaz, quem começa? Eu vou deixar primeiro com os mais velhos, Aníbal. Opa! A IA é uma ferramenta fantástica que vem para colaborar em todos os segmentos, né? Seja para um escritor, seja para um consultor, seja para um corretor de seguro, para um empresário. Ela não vem substituir, ela vem agregar em toda a cadeia produtiva, seja uma cadeia produtiva de serviços, seja de produtos. Eu entendo que na nossa consultoria, nos nossos relacionamentos com os clientes, ela está ajudando a aumentar a velocidade, ou seja, deixando as pessoas envolvidas no projeto mais leves, por conta da velocidade que a IA traz durante os projetos, mas também no tempo que nós podemos se dedicar mais aos nossos clientes. Eu acho que esse é a grande facilidade que ela nos traz. A gente ganha tempo. E nós vamos falar aqui sobre viver sem IA também. E eu só dando um spoiler, né? Então, esse relacionamento, olho no olho, apertar a mão, sobra mais tempo para a gente. Eu acho que é o maior benefício que a IA está trazendo no negócio. Interessante, né, Márcio? Quando a gente fala de IA, são inúmeras ferramentas à nossa disposição. A pergunta é como usá-las ao nosso favor. Porque ontem ainda eu estava pesquisando algumas ferramentas que já estão trafegando na internet, e isso, o céu é o limite, porque a todo momento você tem uma nova ferramenta que pode te auxiliar. Hoje eu faço criação de agentes, de experts dentro da corretora, né, da Supreme, que é a minha corretora, para me ajudar nos assuntos burocráticos e repetitivos. Então eu utilizo muito essa ferramenta. Agora, eu estudo muito também. Agora, algum tempo atrás, não tínhamos IA. E como é que sobrevivíamos? Vivíamos, né? Tanto que o livro saiu. Agora, você tem ferramentas hoje que podem te auxiliar no livro? Muitas. Eu, inclusive, Márcio, uma época eu contratei uma inteligência artificial que pudesse fazer um livro para mim. E eu contratei por experiência. Então eu coloquei o tema que eu queria e em questão de 15 minutos me devolveram o livro pronto. Né? E eu comecei a ler e eu percebi muitas falhas no livro, muitas frases repetitivas e ficou totalmente artificial. Eu falei, não é isso que eu queria. Então, depois, quando veio o amadurecimento do livro Profissional de Seguros, eu utilizei, sim, parte da inteligência na estrutura do livro, mas não no conteúdo. Então, para mim, foi fundamental a criação do livro. Isso é bacana, porque às vezes a gente fala, não, livro em 15 minutos, que nem você exatamente. falou. Mas é assim, você perde a alma do livro, né? Você perde a essência. Então, é assim, como não permitir o abuso da IA em relação a nós? Quando é momento de, ok, ela é uma ferramenta de ajuda, e quando não, eu não vou terceirizar a minha história. É um pouco disso, não terceirizar. Da mesma forma que numa instituição, num negócio, o founder, o gestor, ele delarga para os seus colaboradores, a gente não pode delargar para a IA. A IA é uma ferramenta colaborativa. Ela vai fazer algumas atividades que são automatizadas, que, de novo, repetindo aqui, gerando mais tempo para nós, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas é isso mesmo, a IA ela tira essa personalidade, né? Perfeito, estava pensando nisso, Márcio. Porque por mais que você refine o prompt com uma linguagem humanizada, crie um storytelling, ele não sai com a sua personalidade. E só você tem isso. E só você consegue passar essa emoção para o livro. O refinamento do conteúdo, eu acho que é ok. Ele ajuda muito. Mas a essência não. A essência está sempre conosco. E aí, se a gente vai buscar essa alma do livro em relação à personalidade da pessoa, o que vocês estão me dizendo aqui é o seguinte:
Vocês podem até buscar ali algumas ideias, algumas sugestões, mas o desenrolar daquela história em si, aquele tema, o IA pode desenvolver o tema, mas ele jamais pode contar a história no seu lugar. Ele não viveu a minha história. A minha história, a história do Fábio, a sua história são nossas, exclusivas, individuais. E nesse livro, né, de Empreendedor e Empresário, a Jornada, que a gente vai falar um pouquinho aqui, eu quis experimentar um pouco, ajuda, e todas as vezes que eu colocava alguma coisa lá no prompt, não tire a individualidade, a personalidade da escrita. Você pode ajustar uma semântica, você pode ajustar uma correção ortográfica, mas nenhuma das vezes me trouxe algo que realmente me agradasse. Então, foi escrito ali no teclado, não é mais na mão, né? No teclado ali, acordando 5 horas da manhã, para poder, foi praticamente 1 ano escrevendo um livro, e isso é muito gostoso. Esses 15 minutos, é fantástico você ter um livro em 15 minutos, mas é a história, a jornada de você escrever esse livro em 1 ano, 6 meses, cada um tem a sua particularidade, isso que é muito rico, né? E aí, o Márcio falou um pouquinho do livro. Quando a gente vai para o profissional de seguros, Fábio, a gente entende que a profissão do corretor é cláusulas, é contrato, é muito bem trabalhado aquilo para respaldar o seu cliente junto à apólice de seguro e tudo mais. E como você soube ali administrar o que é técnico e o que é alma no profissional de seguros? Olha que interessante, Aníbal. Eu, como corretor de seguros, que trabalho com várias seguradoras, cada seguradora tem o seu clausulado. Como que você se atualiza com tudo isso? É difícil, é difícil e complexo. Então, o que eu fiz dentro do escritório? Eu criei um agente onde ele faz essa parte do clausulado para mim. Então, ele tem o clausulado da seguradora e eu faço as perguntas para ele e ele me responde de uma maneira bem didática, que isso é importante também, porque o clausulado tem muito termo técnico. Então, facilitou toda a minha vida e a vida da equipe também. Então, gerou a dúvida, ela recorre ao agente daquela seguradora e pergunta para ele e ele esclarece em cima do clausulado. Agora, veja bem, lá no programa, nós estamos já há 6 anos no ar, com o programa Profissional de Seguros, nós não falamos... Pera, Fábio, todas as quintas-feiras, às 18 horas, pela Rádio Exclusiva. Exatamente. Bora, continua. Pela Rádio Exclusiva FM, todas as quintas, às 18 horas, ao vivo, né? E nós falamos de temas multidisciplinares voltado para o corretor empreendedor. Nós não falamos de clausulado, não falamos de produto de seguradora, mas com foco no corretor. Ele é um empresário, ele carrega consigo também um CNPJ e essa é a tônica do programa. Com mais de 6 anos, já estamos indo para o 7º ano, o conteúdo lá é muito vasto, são quase 300 entrevistas. De pessoas de diferentes posições, líderes do mercado, empresários, e cada um trazendo na sua bagagem a sua história. E com isso nasceu o livro Profissional de Seguros. Então você manteve a cultura que você já tem no programa, na entrevista, para ele passar para o livro. Passar para o livro. Perfeito. E Márcio, na MED, a tua empresa de consultoria e tudo mais, daqui a pouco você vai falar mais e tudo, mas é assim, como chegar para o empresário que às vezes está passando por uma dificuldade ou até não, às vezes está até querendo buscar com a MED um crescimento. Perfeito. Não é só na hora do apagar incêndio que chamam o Márcio, mas também naquela parte de exponenciar seu negócio. Como é chegar para esse cliente e também entender ali, ter o respeito com a marca dele e não simplesmente vir com algo IA da vida? Esse é um ponto muito importante e eu vou ressaltar que a MED Consultoria nasceu exatamente para a expansão de negócio. Nós começamos com formatação de franquia em parceria com a FG, Franchise Group lá de Porto Alegre, e depois nós sentimos que o empresário ele queria mais, ele precisava de mais. Então hoje nós temos uma esteira de produtos que vai de consultoria financeira, gestão de projetos, de processos, na verdade, e também o branding. Tudo isso tem o apoio da IA de agentes para ações específicas. E, de novo, aqui reforçando, quando o cliente chega para a gente, ele quer crescer. Ele não quer
simplesmente salvar o negócio dele. Ele quer ajustar o negócio dele para voltar a crescer, porque é para isso que os negócios são criados, são geridos pelos fundadores. Então, a MED está o tempo todo olhando para o negócio, como a gente pode crescer, retomar e fazer a expansão. Tá, e aí, gente, essa é para os dois. Em algum certo momento, você acaba até, eu não vou falar tendo a preguiça, mas tendo a velocidade da resposta. Quando você vai buscar algo na IA, você quer ganhar tempo, você quer ganhar talvez uma ideia, mas como você cuida para que ela não tire o seu lado criativo? Porque são duas pessoas empresárias que têm que ter a criatividade no dia a dia constantemente, tomada de decisão, a gente sabe como é a pegada de ser empresário. E como é você cuidar, opa, pera, até esse momento eu permito você ir tomar conta, mas agora eu vou chamar para mim. Como você lida com isso? Aníbal, olha que interessante. A inteligência artificial, ela é fundamental na nossa operação. A operação da vida de muita gente. Mas a inteligência humana, ela é primordial e ela se junta com a inteligência artificial, porque é a partir dos seus comandos que ela vai fazer a execução. No início, eu treinei muito a inteligência artificial para o meu segmento. Então, hoje, ela já me conhece, ela sabe o que eu faço, ela já está habituada. Se você fizer uma pesquisa com o meu nome e sobrenome, ela vai te dizer quem eu sou. Ela já conhece. E a gente usa toda essa tecnologia para nós, para ganhar agilidade, tempo, eficiência. Mas cabe uma ressalva muito importante aqui. Tudo que é gerado por ela, você tem que analisar para ver se ela não está tendo algumas alucinações. E isso acontece. Por mais que você tenha evoluído as inteligências, gradativamente, mas você percebe que em alguns momentos ela coloca algumas informações que você fala, pô, mas isso aqui eu não comentei nada com ela em nenhum momento. Por que ela está trazendo essa informação para mim? Então é importante que você coloque para que ela cite a fonte, da onde ela está buscando essa informação. Então hoje as respostas que ela traz para mim, ela fala, olha, eu peguei essa informação da fonte, coloca inclusive o site. Uau. Então eu me sinto mais seguro em trabalhar com ela, porque eu tenho mais precisão aqui para encaminhar para um cliente ou dos negócios que eu tenho que tomar nas decisões da empresa. E aí, Márcio? Vocês me permitem dar alguns aqui você pode tudo. Alguns passinhos atrás. Nós somos pessoas um pouco mais experientes, talvez que você está nos ouvindo aí, nos assistindo. Fala, poxa vida, já passamos dos 40, né? Um pouquinho. Faz um pouquinho de tempo. Eu sou da época, Aníbal, que eu pegava o guia de São Paulo para chegar nas ruas. Exato. Depois, eu me lembro em 2006, que eu fui para a Europa e aluguei um carro que já tinha GPS na tela, ali no próprio console do veículo. E nós saímos de Paris, fomos para a Itália, totalmente guiados por essa inteligência, né? Então, da mesma forma que hoje o GPS está nos nossos smartphones e também nos veículos, e se comunicando, né? Você entra com o seu smartphone no veículo, ele já identifica, e você fez a programação, já faz o espelhamento ali e você segue. Lá no começo era um estranhamento, né? Hoje, a IA é um estranhamento, nós estamos aprendendo a utilizar ela. Como você falou, Fábio, na verdade, ela dá uma viajada, dá uma, né, distorce algumas informações, porque a gente ainda não está no mesmo nível, no mesmo alinhamento. Daqui a pouco isso vai acontecer e a IA vai ser mais um GPS na nossa vida. Exato. E vão surgir novas tecnologias. O que eu entendo que a gente precisa é estar aberto e entender que nós nunca vamos vencer uma tecnologia, uma inteligência artificial. Você não consegue ser mais rápido com um GPS. Se alguém te perguntar como você chega na Paulista aqui, você vai dar várias alternativas. Mas se você pôr lá no GPS, ele vai te dar uma melhor alternativa. Inclusive, a que te tira do trânsito. Então, nós nunca vamos vencer esse nível de tecnologia. Mas a gente, junto com ela, a gente vence qualquer tecnologia. Se a gente tiver a tecnologia junto com a gente. Perfeito, Márcio. Só esclarecendo aqui para toda a nossa audiência do Summit Êxito, é que nós estamos aqui
fisicamente, não é uma inteligência artificial. Boa. Pode se beliscar aí. Porque que vai isso doer. já seria possível, né? Clonar cada um de nós aqui e fazer os clones se debaterem perfeitamente, e o nível de acerto é absolutamente quase na perfeição. Mas sabe, É assustador até, Assustador. Isso, é esse o meu medo, gente. Você colocou uma questão do GPS, né? Quanto você vai estar ali, carona de um processo ponto A, ponto B, ou quanto você vai tomar as rédeas do volante nessa questão. Por que eu falo isso? E agora voltando para o nosso tema aqui, que são os livros. Quanto você vai permitir ser carona da sua história? Não é? Boa. Porque esse é um perigo também. Porque às vezes você tá tão acostumado, eu não, nem vocês, porque eu acho que a gente viveu muito aquela coisa de apanhar com guia, ou parar e perguntar para o carro do lado. Opa. Mas você conhece. Exatamente. Você já tinha malícia de perguntar para taxista, porque conhecia a região, parar num ponto de táxi. Hoje, a nossa audiência lá do outro lado, querendo escrever um livro para não cometer esse grave erro. Porque às vezes o que acontece? Ele vai na carona e ele perde totalmente a essência da história dele. Então hoje, como ter essa linha tênue de você ser carona no GPS ou você ainda ser determinador do teu caminho? Eu vou falar uma coisa bem interessante, que no meu livro eu entrevistei alguns empresários. Sensacional. Para que eles contem a jornada deles. E, obviamente, tinham pessoas que estavam no Rio Grande do Sul, tinham pessoas que estavam lá no Nordeste, no Rio de Janeiro. E o que eu fiz? Fez um meeting, uma reunião online. Aí sim, a IA estava transcrevendo o que a gente falou. Depois que terminou, é impossível você lembrar. Uma conversa de 1h30, 2 horas, você não consegue lembrar de tudo. Essa transcrição me ajudou. Ferramenta. Exatamente. E aí eu lendo, relembrando, colocando a emoção, porque ali não tem emoção. Quando eu estou escrevendo, eu coloco a emoção. Então, é um pouco disso. É viver a jornada. E quando você deixa alguém fazer por você, delarga, né, a sua vida, como você diz, né, você passa a ser passageiro da sua vida, não tem graça, né? Interessante, Aníbal e Márcio. Depois que nós lançamos o livro, eu comecei a receber uma avalanche de editoras com mensagens para que eu publicasse o livro, né? Pegaram lá o Pixel e está tudo certo. E eu percebi uma coisa, a maioria delas me prometendo um livro em 15 minutos, né? Publique, você tem ganhos, começam algumas coisas duvidosas. E o principal aspecto que eu quero dizer, Aníbal, é que você tem que ter uma editora séria que apoie esse projeto, porque mesmo que você use a inteligência artificial para te apoiar na estrutura do livro, a editora também vai fazer essa revisão com você. E ela pode apontar, falar, olha, não está legal isso aqui. Está muito artificial, você tem que refazer esse livro. E eu percebo uma certa banalização das editoras, porque todo mundo quer surfar essa onda, né? Assim como fizeram com algumas carreiras tempos atrás, que acabou ficando no mais do mesmo. E eu não quero ser o mais do mesmo. Eu quero algo que realmente possa servir como legado, igual os livros do Márcio, igual esse que a gente acabou de lançar, que fica um legado para uma categoria nossa, que no caso é o corretor de seguros. Então, existe uma estrutura e uma estratégia por trás de cada livro. Então, precisa tomar muito cuidado com o que você recebe na internet para começar a lançar um livro, gente. É fácil. Aliás, você nem precisa da editora, Aníbal. Você vai, faz, registra, escreve e faz a venda. Faz a diagramação sozinho. Entrega pronto, né? Tá tudo bem, né? O IA. Mas se você tiver alguém para pegar na sua mão e falar assim, olha, eu vou te conduzir nesse processo, você vai ter, no mínimo, metade do caminho das pedrinhas pronto. E uma obra com a sua essência, com a sua característica, com a sua cara. Não uma obra artificial. E aí, gente, você fala de artificial e a gente vai de encontro aos princípios da editora, porque é assim, é uma preocupação nossa não entregar somente o livro, um produto, né? E quando você fala, não, você puxa a orelha, a gente mostra para a pessoa, aqui essa parte está muito fria, você aqui está com cara de IA mesmo, volta para a cadeira, vai para o castigo, vai escrever de novo e tudo mais. É isso que eu acho que o livro tem
Porque o leitor, ele precisa, quando ele ler aquela entrevista daquela pessoa, ele tem que se imaginar. E é isso a grande sacada de empreendedor para empresário, por causa disso. Quando o leitor tá ali lendo, ele está ali se familiarizando e se pondo na dor do outro. A mesma coisa acontece com o leitor, corretor talvez, muitas das vezes, mas ele também está vendo, poxa, a minha corretora está passando por essa mesma dor. Então, é isso que a pessoa tem que entender. Não é simplesmente pegar um livro e sair achando que é um produto de troca por dinheiro, ou por simplesmente agora eu sou um autor. Cuidado, porque isso, tanto o livro pode alavancar a sua carreira, como pode te levar para mesmice. Eu não vou nem falar pro fim de carreira, mas para mesmice, você ser mais um na fila do pão, como você brinca. Mas é assim, é esse cuidado que eu acho que editora, autores e o dia a dia desse mundo literário tem que ter. Agora, Aníbal, não sei se você sabe o motivo pelo qual eu escrevi o 5º capítulo, que é o legado. O 5º capítulo desse livro já é o início para o meu próximo livro, que eu já comecei a escrever, e esse vai demorar um pouco mais, porque é um livro um pouco mais profundo. E o que eu trago nesse 5º capítulo que tem a ver exatamente com o tema aqui? O legado se deixa quando você tem 4 etapas, quando você aprende a aprender. O que a gente está fazendo aqui, e você que está nos assistindo, buscando conhecimento, você está aí como um aluno, independente do teu nível de consciência, do teu nível de escolaridade, você está buscando conhecimento assistindo aqui o Summit. Você está na posição de aluno, mas a gente precisa aprender a aprender. Depois que a gente aprende a aprender, a gente tem que aprender a ensinar, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. Nós estamos, como professores aqui, colocando um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento. Para que você cresça e comece a construir o seu legado, você precisa aprender, ensinar a aprender. Ou seja, você precisa começar a fazer com que as pessoas que estão à volta de você também aprendam a aprender. E por fim, que é o legado quando você ensina as pessoas a ensinarem. Ou seja, quando você transfere todo o teu conhecimento e essa pessoa se torna melhor que você. Você se livra do seu ego e aquela pessoa que você treinou, ensinou, ela já está ensinando pessoas melhores do que você. Esse é o legado. Isso não existe inteligência artificial. Isso é totalmente empírico de cada pessoa. É a experiência dela que vai fazer com que a gente influencie as outras pessoas. E até a forma como se entrega isso, né? Porque assim, hoje eu faço toda a parte da venda, comercialização dos livros, e eu vejo muitas vezes seguradoras buscando o livro, e eu falo, poxa vida, mas espera um pouquinho, são corretores contando suas histórias. E do outro lado, olha que interessante, eles da seguradora falam, não, eu vou usar isso como um manual para aquele corretor que está iniciando na carreira. Então, o iniciar na carreira, o iniciar a sua vida empresarial, não importa em que momento você está aí na linha de produção. O importante é que, às vezes, um livro, olha a importância e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de cada um de vocês como autores, eu como autor, cuidado com o que você está escrevendo, porque isso é referência para o outro. Ele vai viver isso, porque ele vai usar o teu livro como aprendizado. E aí eu vou na contramão falando uma coisa. O que acontece muitas vezes é a pessoa ler um livro e quando tem a oportunidade de estar ali com o autor, ele fala, gente, não tem conexão. O livro não é o Fábio. O livro não é o Márcio. E aí entra o que você não colocou a tua alma, o teu DNA. Exato. E isso ninguém vai ter, né? Aníbal, olha que interessante. Esse livro aqui, reunimos 50 corretores de seguros. Eu sou coordenador da obra, também tenho meu capítulo junto com o Marcelo Brancati, também coordenador, e também faz a apresentação do programa profissional de seguros lá na Rádio Exclusiva. Agora você imagina, são 50 pessoas relatando a sua trajetória profissional ou a sua trajetória de vida. Então eu tenho aqui pessoas especialistas em seguro de vida, consórcio, eu tenho pessoas especialistas em investimento, em seguros empresariais, está tudo aqui. Se eu tivesse um livro desse aqui,
alguns anos atrás, Aníbal, quando eu montei minha primeira corretora, que durou exatamente 1 ano, viu, Márcio? Eu quebrei, e não tenho vergonha de falar isso. Eu era muito jovem, eu tinha 18 anos, né? Tive que ser emancipado, inclusive, para ter só com 21 anos, né? Eu poderia ter uma empresa. Fui emancipado e montei minha primeira corretora de seguros. E na minha cabeça era só vender que estava tudo bem. Mas existia uma série de coisas por trás de uma empresa. Se eu tivesse naquela época um livro desse, eu não teria quebrado. Porque tem pessoas aqui que relatam o que deu certo, o que não deu, qual foi a estratégia usada. Então ele é realmente um manual. E quem retrata isso aqui? Os coautores. A inteligência não faz isso por ele. Talvez ele usou para dar uma referência, uma ajuda, mas a essência deles estão aqui. Pessoas, Aníbal, Márcio, recente, que montaram uma corretora agora, mas também tem pessoas com mais de 60 anos na sua trajetória empresarial. Então é um conteúdo riquíssimo e isso chamou realmente a atenção das seguradoras, que passaram a adquirir exemplares para presentear novos corretores que estão entrando no mercado. E aí, o que o Fábio está falando de que você se preocupou com o outro e ele não quer que o leitor passe o que ele passou. Eu acho que é essa mesma linha, né, Márcio? Exatamente. Eu ouvindo ele falar, eu falei, caramba, essa é a pegada do Márcio. Não estamos aqui, não existe coincidência, não existe a coincidência. Estamos aqui juntos exatamente por isso, essa jornada. O que vale é a jornada, é o caminho. O final, muitas vezes a gente ouve relatos, e a gente mesmo talvez já tenha vivido, eu vivi isso várias vezes, de ter alcançado aquilo, e aqui, e agora? Cheguei. Mas o grande barato é curtir a jornada. Mas eu queria abrir um parênteses aqui importante. Nós estamos falando sobre empreendedorismo. É um summit de empreendedorismo, certo? Sim. Existe uma bolha. Nós estamos falando aqui de livros técnicos, livros que ajudam o empreendedor, que são verdadeiras aulas, mas existe todo o editorial de histórias, de ficção, pessoas apaixonadas. Também essa leitura é muito boa, porque ajuda a gente na criatividade. E eu li muitos livros, eu tenho certeza que não deve ser diferente de vocês, livros que ali é uma ficção, que aguça a nossa, não só a nossa criatividade, mas aumenta o nosso repertório. Então, só fechando esse parênteses, aqui nós estamos falando de empreendedorismo, por isso, o mais nichado, falando em aula, mas não necessariamente o livro tem essa função, né? O livro muitos têm de entreter também, né? Perfeito, Márcio. Por isso que lá no programa nós tratamos de temas multidisciplinares voltados para o corretor empreendedor. Porque eu senti isso na pele. Não é só vender o seguro, eu tenho que fazer a gestão do meu negócio. E como eu faço isso? Eu não sabia nada. Eu não preciso fazer uma faculdade de contabilidade para entender o meu negócio. Eu contrato alguém para que faça isso. Eu não preciso entender de toda a gestão do meu negócio. Eu posso contratar o Márcio. Ele tem mais experiência que eu nesse... Márcio, você me ajuda nisso aqui? Como é que eu faço? Faça uma mentoria com ele. Então procure pessoas que podem agregar o seu negócio. Você não precisa ser um especialista em tudo, mas você tem que saber as áreas da sua empresa, aonde estão os gargalos e aonde você pode e deve procurar uma ajuda. E aí, gente, a gente vai de encontro ao tema tecnologia e inovação. E nós, em contrapartida, estamos falando o quanto você não deve muitas vezes usar a IA. Não é isso. Nós estamos aqui sim, num summit de tecnologia e inovação, mas falando para vocês o quanto você pode usar a tecnologia e a inovação até não escrever um livro, mas não permitir a pessoa assumir o seu lugar. Então a IA, nós não somos aqui contra a tecnologia, a inovação, e sim usar ela a seu favor, mas não permitir que ela ouse tomar o seu lugar. E quando você escreve, e aí quando você faz entrevistas com outros empresários, quando você ouve 50 corretores colocando ali uma única questão, a experiência. E isso nenhum robô vai ter, gente. Experiência, ralar joelho... Exatamente. É com a gente aqui. Mas sabe que interessante, Aníbal? Eu criei um agente lá no escritório, Márcio. Eu criei um CEO para a corretora de seguros. Então eu desenvolvi todo o prompt e ele atua no meu negócio como conselheiro. E às vezes eu faço uns testes provocativos com ele para ver qual é a resposta que ele me dá.
E é impressionante, porque ele me trouxe alguns cenários que eu não tinha percebido realmente. Então, nesse ponto, eu falei, cara, excelente, excelente. Então, sempre que eu estou desenvolvendo um projeto, eu aciono esse CEO, né, que passou a ser o meu funcionário virtual, e eu falo, olha, como é que está... Eu estou pensando em desenvolver isso, passo todas as diretrizes, e ele faz toda a análise, me pergunta mais algumas coisas. Ele fala, Fábio, com essa informação, eu acho que você deve seguir esse caminho, mas olha, procure um profissional, né, mas está tendo coerência no que ele está me dizendo. Então, você vê, eu tenho um conselheiro dentro da corretora, Aníbal, para algumas tarefas. Agora, ele é 100% preciso? Não. Em alguns momentos, é o que eu falei lá atrás, ele pode dar algumas alucinações. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. De novo, né, Fábio? Voltamos para o GPS, né? Exatamente. E às vezes é mais fácil, uma dúvida pontual, você mesmo, Aníbal, já te liguei para tirar algumas dúvidas, e nada que impeça de eu passar a mão no telefone, Márcio, me ajuda nesse processo aqui? Como é que eu deveria fazer isso aqui? Fábio, faz assim, faz assado, né? Esse é o verdadeiro agente que pode me auxiliar também, né? Boa. Mas você tem que trabalhar das duas formas. Use, teste, não deu certo, faz outra. As tarefas rotineiras da sua operação vai se encaixar perfeitamente com a inteligência artificial. Resumindo, o mentor ainda faz todo sentido. Aquela troca de ideias eu não tenho dúvida com uma disso. pessoa mais experiente, ou não necessariamente, mas uma pessoa que talvez tenha um olhar diferente. Porque se você for olhar também no quesito IA, ela tem um formato ali fixo, engessado. Você pode muito bem ali, para um cliente seu, colocar um caminho. Mas não necessariamente o ponto A ou ponto B vai ser aquele. Não dá para seguir a risca. Às vezes, no meio do caminho, vai ter algumas questões que só nós, empresários, sabemos que cai do céu ou nasce da terra, sei lá de onde vem isso. Nem falando de espiritualidade aqui, no momento de falar aí, realmente, a gente se afasta bastante de tecnologia e a gente tem que respeitar isso também, né? Eu falei aqui de Ocidência, porque tem um pouco disso, né? Tem coisas que não são explicáveis. E no mundo dos negócios, nem tudo são números, nem tudo são processos. Existe o relacionamento, existe a sensibilidade. Hoje nós temos lá dentro da MED, no MED Processos, que é uma mentoria para ajudar as empresas a se organizarem, uma etapa que é de RH. E a IA ajuda muito a gente na atualização. Todas as vezes que tem uma atualização, então a gente está fazendo um trabalho com um cliente, então a gente pluga lá o sindicato, obviamente todas as atualizações do Ministério do Trabalho, as convenções atuais, então ele ajuda, porque todas as decisões, se você toma ela sem essa atualização, pode ser muito complexa. Então, é um pouco disso. Na verdade, a gente tem que estar ali olho no olho e essa experiência vai conduzir sempre em conjunto tecnologia e a experiência própria. Né? E aí, gente, vocês falaram agora muito do empresário. Márcio empresário, Fábio empresário. Agora eu gostaria um pouquinho do Fábio escritor, do Márcio escritor. Todo mundo tem um sonho de escrever um livro. Todo mundo gostaria de colocar a sua história. Mas muitos também têm aquele pensamento negativo. Cuidado com o pensamento negativo. A minha história não é tão importante. O meu livro não vai ser algo interessante. Grande engano. Porque todo mundo tem algo para contar, todo mundo tem algo para construir na vida do outro com a sua experiência. Isso é fato. Mas quando foi o primeiro passo, quando foi o decisório de você tirar da gaveta aquela ideia e falar, não, eu vou colocar aqui? O primeiro livro foi na pandemia, 2020. No finalzinho, entre Natal e Ano Novo, o meu primeiro livro, esse livro aqui, ó, eu escrevi em 3 dias, Aníbal. Pô, já estava na manga ali. Boa. Na verdade, a gente vai acumulando experiências, informações e depois a gente joga isso tudo para o papel, na verdade, para a tela do computador. Tá. E da tela do computador virou um PDF. E esse PDF acabou sendo presenteado para várias pessoas, amigos, próximos e familiares. E aí acabou virando papel. Já esse livro foi pensado, foi sonhado. É um desejo desse movimento de empreendedor empresário, para dar voz para grandes empreendedores de negócios que não sejam tão grandes. Então o desejo veio de
dar voz para grandes empreendedores, que talvez sejam 90% dos empreendedores, empresários no Brasil, que não têm negócios tão grandes, que não têm, às vezes, espaço como esse, não tem palco, mas aqui ele tem voz, tem as linhas, e você também é convidado a mandar a história. E é assim, esse foi a motivação, levar para o leitor, empreendedor, histórias reais, do mundo real. Não que o grande negócio, nós estamos aqui falando com grandes empresários no Summit, eles são referências, onde a gente se modela, mas o dia a dia, esse contato, tem muitos grandes empreendedores que optaram por ter negócios mais singelos, né? Mas Márcio, que não tem às vezes uma ideia começa e nem sempre você sabe onde vai dar. Exatamente. Quando você senta ali, teve aquela motivação de começar, por isso que eu falo muito para os meus clientes que querem escrever um livro, ou que querem uma participação de coautoria nos livros, enfim, comece. Depois a gente vai vendo onde vai dar. E essa sensação você teve quando você sentou entre Natal e Ano Novo? Absoluta. É uma sensação de liberdade, mesmo porque quando você está ensinando alguém de alguma forma, seja uma maneira escrita ou como a gente está fazendo aqui, a gente está aprendendo muito. É a melhor maneira de aprender é ensinar. E o livro nada mais é que colocar conhecimento para tentar ensinar ao máximo, potencializar o ensinamento do que a gente já viveu, não é, Fábio? Ô Márcio, eu quero endossar suas palavras e complementar. Vou quebrar o protocolo aqui. Aqui você pode tudo. Posso? Pode. Tá. Vou falar para o Márcio que esse livro aqui tem um culpado. Boa. Isso aí. É a casa editorial Be Amazing, Opa. na presença do seu Quebrou mesmo o protagonista. do seu Aníbal Teixeira. Ele é o culpado disso. Porque um belo dia ele me liga e fala assim, olha, vamos fazer um livro? Eu estava olhando o seu programa, você tem um conteúdo maravilhoso lá. Olha, dá para a gente fazer uma série, vamos? Eu falei, não, eu não vou fazer o livro. Isso vai me dar muito trabalho. Mas eu te ajudo, vamos fazer. E logo no primeiro momento eu até declinei. Falei, eu não vou fazer isso aí não. Eu já estou com muita coisa, tem a rádio, tem a corretora, eu não vou fazer. E aí conversei com o Marcelo também estava extremamente ocupado, mas depois eu fiquei com aquele negócio na cabeça. O livro, falei, poxa, é legal ter um livro, né? Se a gente tivesse uma coautoria, poderia dividir esse fardo entre todo mundo e o negócio poderia se concretizar. Chamamos o Aníbal para conversar e aí amadurecemos a ideia e saiu o livro. Quanto tempo todo o processo? Quase um ano. Quase um ano. Olha que coisa gostosa. Se você contar a história do processo, também já é interessante, exatamente, né? Já dá um livro. Já dá um livro. E sabe o que foi legal, Márcio? com... Nós começamos a convidar as pessoas, muitas ficaram estarrecidas com o convite, falaram, mas você está me convidando? Eu não sei se eu consigo. Não, você consegue, você tem um legado, você é único na sua história, e eu quero essa história aqui comigo. E assim nasceu o livro. Evidentemente que a parcela da editora foi fundamental nesse processo, porque sozinho eu não teria condições de desenvolver isso aí. Então cabe todo o mérito aqui também da editora. E aí aquele negócio que a gente fala no seguro, traçando um paralelo. Quem é picado pelo bichinho do seguro, vai ficar no seguro. Ele sai de seguradora, monta uma corretora, está envolvido no ecossistema. E com a parte editorial é a mesma coisa. Eu já terminei, eu vinha conversando com o Aníbal, já terminei um livro de autoria própria, que já está pronto, vou passar para ele fazer a revisão agora. Já estamos conversando da segunda edição do livro Profissional de Seguros, que deve sair em breve, e isso fica no sangue. E a ideia, gente, vocês que estão nos assistindo, não é mandar ninguém para a Academia Brasileira de Letras, né, Márcio? Não é isso, não é isso. Aqui você deixa o seu legado, a sua história, e acredite, isso aqui é o seu cartão de visita. Eu fechei negócios por causa desse livro. Aliás, Fábio, eu geralmente quando entrego o livro para a pessoa que vem comprar diretamente comigo, falo, aqui você não vai ter um escritor. Eu realmente não vou para a Academia Brasileira de Letras, eu tenho essa consciência, mas você tem um empresário passando uma mensagem excelente. A mensagem é muito boa. O escritor, eu falo, o escritor é ruim, mas a mensagem é boa. O que vale é a mensagem. Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo. E até é estranho as pessoas chamam você de escritor. Você é escritor também? E o bacana, gente, é que é o que você mesmo mencionou, Fábio. Primeiro, agradecer as palavras. E assim, quantos coautores aí passaram de um capítulo para um livro próprio? Exato. Né? Aquela coisa do
ter o primeiro passo, acreditar, porque é aquilo mesmo. Muitas vezes, não é possível que vocês dois também, em algum momento, não viraram e falaram, será que eu vou conseguir finalizar? Várias vezes. Entendeu? Mas é assim, é aquela coisa do eu preciso ajudar o próximo. Eu preciso mostrar meus tombos, minhas raladas, para o outro não se ralar. Não é porque eu tenho o joelho todo ferrado que eu vou querer que o outro tenha. Mas comigo acontece diferente, né? Eu tô com um livro pronto, e aí ele já está finalizado. Aí eu pego para dar uma olhada. Aí eu começo a ler. Aí eu falo assim, Márcio, não gostei dessa parte aqui. Você vai ler 500 vezes. Aí eu quero mudar. 500 vezes. Aí depois eu pego e vou ver de novo. E você fica nesse vício. Aí eu falei, não, parei. Agora deixa alguém com outro olhar. Né? Aí eu vou passar para a editora, Fábio, aqui ficou legal, aqui ficou meio confuso, não sei, tem que fazer alguns acertos. Porque toda hora que você vai ver o seu rascunho, você vai querer mudar ou acrescentar alguma coisa. E agora, plagiando o Érico Rocha, ele fala o seguinte, cuidado que o pequeno sucesso pode atrapalhar o seu grande sucesso. Boa. E é isso. Às vezes você está com uma baita de uma obra-prima nas mãos e você fica guardando ela na gaveta porque você fala, não está ainda tão bom, não está tão... É o perfeccionismo, né? É o perfeccionismo. E isso aconteceu comigo, aconteceu com o Fábio, que ele relatou, aconteceu com o Márcio. Quantas vezes você me chamava? Aníbal, dá uma olhada. Aníbal, eu vou mexer nisso, eu vou mexer naquilo. E chega uma hora que a gente começa a entender que não é mais o mexer. Não está mais agregando, está impedindo da obra ser impressa. Então, é isso. Daqui para frente, a gente tem que vir com esse olhar mesmo do primeiro passo. E quando eu ponho aqui na minha camiseta, eu ponho ideias não valem nada se não tiver a atitude. E aí, mediante essa frase, eu quero que vocês aqui... Porque na minha cabeça, quando eu ponho uma frase dessas aqui no peito, na camiseta, eu relato que a ideia pode vir sim da IA, mas a atitude jamais vai ser da IA. Ela não vai falar, aperta a campainha vai tocar em 5 segundos, seu livro estará sendo entregue aí na sua porta. Por favor, só abra a porta. Não vai. E aí eu quero que vocês mais ou menos relatem o quanto a ideia pode ser aceitável, mas a atitude só tem uma pessoa, o escritor. Aníbal, acho perfeito, tudo, né? perfeito. Eu quero ainda dar um pitaco na sua frase. Pode. Atitude e paixão. Uau. Porque sabe o que acontece, Aníbal? Você vê muitas pessoas... Nós somos empreendedores natos, isso corre na nossa veia. Eu poderia estar com a corretora e tá tudo bem. A vida que segue. Eu não precisava ter um programa de rádio. Eu não precisava fazer parte de um livro. Eu não precisava criar um outro livro. Eu poderia estar numa zona de conforto. E cairia muito bem para mim. Mas esse sangue empreendedor que corre na nossa veia torna a gente inquieto. Inquieto porque você quer sempre fazer algo mais, você acha que você pode fazer diferente, e isso nos impulsiona. Então a atitude na vida do empreendedor é fundamental. Senão estaria trabalhando com uma outra coisa e está tudo bem, está tudo certo. Então, Aníbal, a atitude junto com a paixão pelo que você desenvolve, eu acho que o resultado disso aí é que saem essas obras, como livro, como programa. Você não precisa, mas você faz. Você se entrega, você se doa. E isso que é legal. É o seu legado que não está guardado às 7 chaves. Você coloca à disposição do mercado. Olha, está aí. E muitas pessoas me ligam, conversam comigo, falam, você pode me ajudar nisso aqui? Posso te ajudar, não tem problema nenhum. E muitas vezes eu não cobro nada da pessoa. Eu estou ajudando, eu estou doando. Né? Porque muita gente no passado também fez o mesmo comigo. Então é natural, é fundamental que eu passe isso à frente também. E aí, gente, eu vejo muito na casa editorial Biamese o que acontece. Acontece que a pessoa ali, ela se encontra quando ela conta a história dela. Quanto as pessoas viram para mim e falam, Aníbal, eu não entendo, eu não me lembrava mais desse episódio. Gente, quanto isso me cresceu, quanto isso me evoluiu aquele momento, e eu já tinha deixado para trás. Aconteceu isso com vocês? Ou mesmo o que acontece às vezes, poxa, meus filhos vieram me falar, pai, mãe, vocês sofreram isso e a gente nunca soube. Irmãos, enfim, amigos.
Vocês sentiram isso com os livros de vocês? Sem dúvida, você vai fazendo um revival, né? Vai voltando alguns anos, no meu caso, muitos anos. Começou cedo, poxa. Comecei com 10 anos. Olha aí. Estou com 57, são 47 anos. O cabelinho branco me entrega. Já entrega. Alguns nem tem mais cabelo. Mas uma coisa que eles me ajudaram foi não só lembrar dos tombos, mas também dos acertos. Obviamente que a gente aprende muito mais nos erros, mas os acertos, eles validam aquele ajuste de rota. Então, se você conseguiu ajustar a rota e acertou, também tem que ser valorizado. Então, o que eles fizeram nessa trajetória foi, lembra dos seus acertos, porque você errou, corrigiu a rota e pode ser algo que alguém está vivendo. E talvez o que você corrigiu pode ser a correção. Então, e eles falaram assim, o que é óbvio para você, pai, principalmente meus filhos, que eu sempre falo que quando eu crescer eu quero ser igual a eles. Eu sou apaixonado pelos meus filhos, duas pessoas extremamente inteligentes. Verdade. Então, assim, lembre das correções de rotas que você fez, o que você acertou, porque isso pode inspirar. Então, isso sim aconteceu. Eu vou quebrar o protocolo de novo e vou negar as suas palavras, ou melhor, vou acrescentar as suas palavras. Não somente são inteligentes, mas são pessoas do bem, pessoas que realmente absorveram muito bem o berço que você e a Adriane deram. Então é assim, não são só inteligentes, são pessoas muito do bem. Fábio, e aí? É interessante, né? O que você viveu ali, quando você começou a rever sua história? Não só a minha história, mas a história de todos que aqui estão no livro, né? E muitas eu até me emocionei. Porque uma coisa interessante, eu conheço todas as pessoas que estão no livro, né? Mas eu conheço comercialmente. Eu não conhecia a história por trás dessa pessoa. Eu não sabia que tinha gente que passou fome aqui, né? E isso te choca. Você olha para a pessoa e fala, mas aconteceu isso com você? Aconteceu. Então, quando a pessoa se entrega, né? E eu falei isso no dia do lançamento, inclusive lá na plenária, eu falei, olha, tem histórias aqui que talvez o marido ou a esposa de vocês não saibam. Né? Da pessoa transpor aquela emoção, às vezes até uma intimidade dela, algo delicado, está relatado aqui no livro. E comigo não foi diferente. Hoje vocês conhecem, as pessoas conhecem o Fábio Sorolla através da rádio, através como corretor de seguros. Eu tenho 34 anos de profissão, 6 anos de rádio. Isso me deu uma visibilidade muito grande. As pessoas não sabiam que eu fui feirante. Eu acordei muito 3 horas da manhã para ir para a feira com meu pai. Né? E foi um período doído. Né? Feira castiga muito. Aí, com o passar do tempo, né, eu fui estudando também outras coisas. Eu não queria ficar na feira porque era um trabalho muito cansativo, pesado demais, né? Tinha que estudar. Então, mas esse legado lá na feira, meu pai já sempre foi empreendedor, Aníbal. Meu pai sempre teve outros negócios e nós continuamos nessa veia do empreendedorismo. Né? Então, o meu irmão que o senhor já o recolheu, também era empreendedor. E a minha família hoje, minha esposa também é empreendedora, nós somos uma família de empreendedores. Nós respiramos isso todos os dias. Agora fala, não, é só flores, está todo mundo rico, melhorar. Não, gente, tem muita pedra no caminho que você tem que quebrar todo dia. O grande legal de você ser empreendedor é que todo dia você acorda desempregado. Né? Você vai batalhar todo dia e sempre ter uma novidade. Mas quando você para pensar um pouquinho, Aníbal, e não precisa ser só o livro, é uma história de vida que eu carrego, que o Márcio carrega, né, e a gente tem a família como base, como pilar do nosso desenvolvimento, você fala, cara, tudo isso valeu a pena. Né? Olha que bacana, eu também tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, um beijo para a Lara e para a Nina, verdade, e para minha esposa, Cristiane, uma mulher maravilhosa, sensacional, empreendedora, e a gente também vai se conectando com tudo isso. Né? A gente vai aprendendo todos os dias, e isso que é o grande legal. A gente estar sempre aprendendo, eu gosto sempre de sentar na cadeirinha para aprender. E o bacana é aquela coisa, né? O você escrever, quer queira, quer não, você acaba se despindo, né? Que é algo que você entrega, né? Como ele é envolvente, né? O escrever, né? Sem querer, você vai abrindo portas que, às vezes, como o Fábio falou, as pessoas mais próximas de você nem sabiam. Você nunca se abriu.
E ali o livro te escancara, né? Te deixa nu ali em frente ao computador. Sensacional. E, gente, agora é assim, para quem está nos ouvindo, o que você dá de ideia no quesito? Use a IA, use o seu DNA, a sua emoção. Não tem como separar, né? Da mesma forma, de novo, né? Não tem como a gente separar do GPS, né? Você pode até desafiar a sua mente e querer usar o melhor caminho. Eu ouço muitas pessoas e às vezes eu faço isso também. Eu não vou fazer o caminho. O que esse está me dizendo aqui? Porque eu quero fazer... E você acaba batendo num muro ali, ou pegando um trânsito, o pior trânsito. Então, assim, não lutem contra. Mantenha a sua essência, mantenha quem é você, porque só existe um de você, não existe dois. Às vezes eu brinco que eu fui feito numa forma barata lá, minha mãe e meu pai, porque existe você não é fulano? Eu falei, não, esse é uma forma parecida. Então, mesmo que seja parecido, só existe você. Não tem como a gente se desvincular da tecnologia. A tecnologia está aqui há já algumas décadas, desde do computador pessoal, que começou a mudar nossas vidas, depois veio a internet, depois veio os telefones celulares, os smartphones, agora a inteligência artificial, e amanhã vai surgir outra coisa. Não tem como a gente desvincular, mas seja você um empreendedor, e só fazendo um ressalto, a nossa empresa é familiar. Eu, a minha esposa e minha filha somos sócios na empresa, Sim. Tem mais 2 sócios, mas o meu filho, que é gêmeo, tá, a Giovana, o Luca e a Giovana, ele escolheu um outro caminho. Ele é um cientista, ele fez ciências moleculares e agora está no 3º ano de medicina. Ele quer seguir outro caminho. Tá tudo certo. É isso, é exatamente sobre isso. Ele vai usar a tecnologia de forma diferente na vida dele. Então, é um pouco disso. Então, não tem como separar, Aníbal. Tecnologia, seja IA, seja qual for a tecnologia e você, nós vamos estar sempre caminhando juntos. E pegando, né, o Summit 2025 do êxito, que é tecnologia e inovação. Inovar sempre, né? Buscar também estar ao par. Bora, Fábio. Aníbal, você sabe que eu tenho meu certificado do curso de datilografia, né? Muitos nem sabem o que é isso. SFG. Você fala datilografia CGC, SIC. SPFG. Então, e você vê como nós somos já testemunhas vivas da transformação, né? Eu lembro quando a primeira vez que eu comprei um fax, meu pai ficou impressionado, que você mandava um documento e outra pessoa recebia. E hoje não se usa mais o fax, né? Uma simples mensagem no WhatsApp você manda os documentos. E o que será o amanhã? Eu não sei. A IA está aí e o céu é o limite. Eu testo várias ferramentas e a todo momento você tem milhares de ferramentas à sua disposição. Algumas vão se encaixar na sua operação, outras não, mas de uma coisa é certa, você não vai ter como fugir. Hoje, as pessoas, eu estava lendo inclusive uma matéria, que as pessoas estão usando mais o ChatGPT como consulta do que o Google. Porque o refinamento dele é muito melhor. Então, mas e amanhã? Já temos carros autônomos. E o que vai ser do amanhã? Eu não sei o que vai ser do amanhã. Mas o futuro a Deus pertence, mas não brigue com a tecnologia. Ela pode ser a sua aliada. Perfeito. E aí, gente, a gente fala de uma máquina digital, teve um tempo muito curto, o fax teve um tempo muito curto, e enfim. Mas o legado, o que um livro transforma, eterniza a tua história. Ele não vai ser no teu fax, que vai durar muito pouco. Ele não vai ser algo que até vai durar um pouco mais, como a máquina de filme de rolo, mas uma hora vai sucumbir. Não, o livro se eterniza. E com isso, eternizado a sua história, automaticamente vira legado. Agora, nós estamos indo para as considerações finais. Então, eu quero primeiro agradecer a presença dos dois, com tanto conteúdo, cada um trouxe a sua história, o seu livro aqui, para realmente ancorar muito conhecimento aqui. Então, onde te achar, Márcio? Vamos lá, eu sou Márcio, para muitos, né? Lá no GC vai estar Márcio Pagnan, né? Mas como tem origem italiana, é Márcio Pagnan, como se fala filé mignon, então GN, então Márcio Pagnan, CEO da MED Consultoria. Eu estou nesse mercado de consultoria desde 2018.
na expansão de negócio através de franquias e depois todos os outros produtos que ajudam as empresas a crescerem. Então, você me encontra no MED Consultoria, _ ou no meu pessoal, marcio.pagnan, ou marcio.panhan, também no Instagram. E o Márcio Panhan no LinkedIn. P-A-G-N-A-M. Isso, perfeito. Então pronto. Acha ele lá, que ele tem muito para te ajudar. Bora, Fábio. Aníbal, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando já ficou impactado com todo esse conteúdo que nós trouxemos aqui. Eu tenho certeza que isso pode fazer diferença na vida de vocês e eu estou à disposição também, quem quiser bater um papo comigo. Você me acha nas redes sociais como Fábio Sorolla. Sorolla é S-O-R-O-L-L-A. E também no Profissional de Seguros, é só colocar Profissional de Seguros Oficial, eles também estão lá, ou Supreme Corretora de Seguros. Olha aí quanta coisa, Aníbal, tá vendo? Opa, mas repete tudo, então. @ Fábio Sorolla, Instagram. Dois L's no final. Boa. @ Profissional de Seguros Oficial e @ Supreme Corretora de Seguros. É isso aí. E eu, Aníbal Teixeira, _oficial. Quer escrever um livro? Quer eternizar o seu legado? Me procura lá que eu te ajudo. E agora eu vou deixar a realização do programa finalizando e eu vou deixar a dica. Acesse o nosso site www.institutoexito.com.br ou baixe nosso aplicativo Êxito Play para ter acesso a mais de 1000 conteúdos online e gratuito de vários mentores. Você vai encontrar ali, como você viu aqui esse bate-papo, você vai ter ali muito conteúdo para ser entregue. E aí, acompanhe tudo sobre nosso grande evento no perfil do Instagram, @SummitExito, e fiquem ligados em nossas próximas palestras e eventos. Pessoal, eu só tenho que agradecer o tempo que vocês estiveram aqui com a gente, agradecer o Márcio, agradecer o Fábio e agradecer a você que realmente quer escrever um livro e vai sair desse nosso bate-papo, @Aníbal Teixeira _oficial e colocando lá no direct, eu quero, e vamos fazer a sua obra-prima acontecer. Tchau, pessoal. Até o próximo Summit. Tchau, tchau.